salve amigos, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da situação em que você está estudando, né? Estudando de manhã, de tarde, de noite, enfim. Beleza, gente, vamos começar então as nossas videoaulas com relação ao tema raciocínio lógico matemático, tá? Nós temos uma grade de conteúdos que vamos seguir para você, para qualquer concurso que você faça. Eu vou fazer um concurso para a Banca CESP, eu pretendo fazer concurso do Polícia Federal, concurso do DEPEN, eu vou fazer o concurso para a Banca FCC, eu vou fazer o concurso para a Banca Quadrix, independente de qual edital você esteja trabalhando, de qual banca, os assuntos que nós vamos trabalhar, eles servem para qualquer concurso público. Nós vamos fechar o conteúdo de raciocínio lógico, trabalhando com uma grade de assuntos que vai servir para todo e qualquer concurso que você vai trabalhar. Então, dessa forma, também nós vamos trabalhar com questões de múltipla escolha e questões do modelo certo e errado, tá? Já visto que tem banca que trabalha ainda com esse modelo, aliás, que trabalha muito com esse modelo, como a CESP, que adora trabalhar com o modelo certo e errado, tá bom? Beleza? Então, nós vamos trabalhar com todos os modelos de questões. Sendo assim, nós vamos direcionar o nosso estudo para qualquer concurso que você faça. Então, nós vamos trabalhar com uma ideia lógica de maneira global, de maneira ampla. Nós vamos trabalhar com todo o raciocínio lógico, tá? Então, o começo do nosso assunto, quando você começa a estudar o raciocínio lógico, o início do raciocínio lógico, vamos começar desde o iniciozinho, desde o do princípio básico da lógica formal, para você poder entender os processos lógicos e a partir daí você começar a resolver as questões com mais clareza, tá? É fundamental você saber os princípios da lógica, o conceito do que é proposição, a diferença entre proposição simples e composta. E aí, tem bancas que cobram isso? Tem. Não é muito comum para algumas bancas, por exemplo, a FCC. A FCC, será que toda prova ela cobra o conceito de proposição, a estrutura lógica? Não é toda a prova, mas uma vez ou outra ela cobra. Então, vá que na sua prova o elaborador acha e diz, está há muito tempo que eu não cobro esse assunto. Então, vamos lá cobrar o conceito de proposição. E aí você não sabe. Então, é por isso que você tem que estar preparado para todos os assuntos, tá? Aqueles que mais caem, nós vamos dar mais ênfase. Aqueles que não têm tanta incidência em prova, eu avalio muito a estatística das provas das bancas, mas aquele que tem menos incidência, ainda assim nós vamos trabalhar. Vamos ter que preparar você para todo e qualquer concurso que você faça, beleza? Então vamos começar então com a estrutura lógica, tá bom? Então nós vamos estudar hoje. Quando o edital falar para você estrutura lógica, ele está falando na estrutura, no alicerce do raciocínio lógico. E qual é o alicerce do raciocínio lógico, tá? Nós temos aí o conceito fundamental de proposição. Antes do conceito de proposição, tu tens que entender que existem 3 princípios fundamentais da lógica formal, tá? Esses 3 princípios servem para você conceituar a proposição, para você distinguir a proposição simples de uma proposição composta. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? Eu vou começar falando nos fundamentos da lógica, tá? Quais são os 3 princípios ou fundamentos da lógica formal? São 3 princípios ou fundamentos da lógica formal. O primeiro princípio, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro princípio, eles chamam de princípio do não contraditório, tá? Vamos lá? O que é o princípio do não contraditório, tá? Esse é um princípio que vai fazer você entender algumas resoluções, inclusive, de questões, tá? O princípio do não contraditório diz assim, dentro da lógica formal, quando você avalia um enunciado, você tem de dizer se esse enunciado é verdadeiro ou falso, para então você fazer uma análise ou então uma conclusão sobre ele, tá? Então, dentro da lógica formal, o objeto de estudo nosso a partir de hoje é a lógica formal. É aquela que se preocupa com a forma com que cada enunciado é montado. Dependendo da forma, você pode dizer que o enunciado é verdadeiro ou então que ele é falso. É o nosso objeto de estudo, tá bom? E o princípio do não contraditório, ele diz assim, dentro da lógica formal, não existe, olha só, não existe frases contraditórias. Se ela for contraditória, ela não vai sofrer análise nenhuma dentro da lógica formal. Ela não vai ser chamada daquilo que nós chamamos de proposição, tá? O que é uma proposição? Proposição é toda frase que eu vou conseguir julgar em verdadeiro ou falso. E a partir desse julgamento é que eu consigo definir se a proposição a partir desse julgamento verdadeiro ou falso que eu consigo definir ou concluir algo sobre a frase, beleza? Então, princípio do não contraditório, o que ele diz? Não existe contradição no raciocínio lógico. Como assim não existe contradição? Ele está dizendo que não existe frases, não existe, olha só,
não existe frases verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Não existe frases verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Por que não, Shine? Ora, muito simples. Vamos lá, vamos raciocinar, vamos utilizar a lógica ao nosso favor. Se existir uma frase verdadeira e falsa ao mesmo tempo, contraditória, que conclusão você pode tirar sobre ela? Nenhuma conclusão você chegaria. Por exemplo, a seguinte frase: Ana é culpada. Ora, se você está avaliando, você está fazendo, imagina você resolvendo uma questão e você tem a frase Ana é culpada. Se você por um momento avalia esta frase como verdadeira, mas sobre um outro aspecto você diz não, essa frase também é falsa. Então o que acontece? Você não pode falar nada, decidir nada sobre a Ana. É uma frase contraditória. Como é que pode a Ana ser culpada e não ser culpada ao mesmo tempo? Não existe isso para a lógica. Ou é verdadeiro que a Ana é culpada, ou é falso que a Ana é culpada, portanto ela não é culpada, logo ela é inocente. Então o primeiro princípio da lógica é esse: não existe frases contraditórias. É muito simples o porquê, né? Porque se a frase for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, nós não podemos chegar a conclusão nenhuma do argumento. Se eu não chego a conclusão nenhuma, eu não consigo resolver a questão. Beleza? Então, esse é o primeiro princípio. Vamos lá, princípio número 2. Então, o princípio número 1, ele serve para você não ficar com dúvida. É para você conseguir fazer uma afirmação acerca da questão. Ou é verdadeira, ou é falsa, ponto final. Princípio número 2, nós o chamamos de princípio do terceiro excluído. Esse princípio, ele vem para fechar o primeiro. Por quê? Se o primeiro diz que não existe contradição, não existe frases contraditórias, o segundo vai dizer o seguinte: olha só, na lógica formal, eu vou avaliar as proposições, certo? Eu vou avaliar as declarações dizendo que elas são verdadeiras ou então que elas são falsas. Não existe uma terceira possibilidade, não existe um terceiro caso. Ou a frase é verdadeira ou a frase é falsa. E ponto final. Não existe um terceiro caso. Por isso que nós chamamos de terceiro excluído. Para você não pensar, existe um meio termo ali, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Não existe isso, tá? Ou a frase é verdadeira ou a frase é falsa. E o terceiro princípio, eles chamam de princípio da identidade. Eu vou colocar aqui esse princípio porque algumas provas cobram, tá? É assim, tá? A lógica bivalente, se você vê no seu edital dizendo assim, lógica bivalente, é aquela que adota somente esses dois princípios. Bivalente, dois, tá? Dois princípios básicos. O princípio do terceiro excluído e o princípio do não contraditório. É a lógica bivalente. Só que algumas bancas, elas estudam os três princípios, elas adotam os três princípios, beleza? O princípio da identidade, ele diz o seguinte: dentro de uma proposição, dentro de um enunciado, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E não existe uma gradação para esse verdadeiro ou uma gradação para o falso. Como assim, Shine? Ele está dizendo que não existe uma verdade mais forte do que outra, uma falsidade mais falsa do que outra. Nós sempre dizemos assim, tá? Se você avalia dentro da lógica, imagina, você está avaliando dentro do raciocínio lógico duas frases que são verdadeiras, duas frases verdadeiras. Não existe uma frase que tenha a verdade mais forte do que a outra. Ah, essa verdade aqui é mais forte, portanto essa declaração vai servir de base para o meu julgamento ou para a minha conclusão. Para a lógica não existe isso, tá? Esse embasamento teórico diz assim: as frases verdadeiras e as frases falsas estão sempre no mesmo nível. Se você ler nos livros, gente, vai estar assim nos livros, tá? O livro vai dizer o seguinte, olha, se uma frase verdadeira, ela é verdadeira. E uma frase falsa, ela é falsa. Por que isso? Quando ele fala uma frase verdadeira é verdadeira, ele está dizendo que não existe uma gradação para essa verdade. Uma frase falsa é falsa, quer dizer que não existe uma gradação para essa falsidade. Ela é sempre falsa e ponto final.
Beleza? Então aí estão os 3 princípios ou fundamentos da lógica formal. Vamos lá de novo? Não contraditório. Não pode ter uma frase verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então se você está avaliando uma questão, é verdadeira e falsa ao mesmo tempo aquela frase, está errado. Beleza? Não pode isso. Terceiro excluído. Não existe uma terceira possibilidade de julgamento. Identidade. Não existe uma verdade ou uma falsidade mais forte. Estão sempre no mesmo grau. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para o segundo ponto, tá? Vamos para o conceito de proposição. Agora sim, nós vamos entrar... Jaine, mas esses princípios já foram cobrados em prova? Já, pessoal. Para você que vai fazer provas, você que está estudando para concursos ao longo do país, que vai fazer... eu vou fazer o concurso da PM do Paraná, eu vou fazer o concurso para o DPEM... qualquer concurso que você faça, essa lógica formal, ela está sempre presente nos editais. Se ela está sempre presente nos editais, qualquer ponto da lógica formal pode ser cobrado. Principalmente se o edital coloca assim, estrutura lógica. Todo edital coloca estrutura lógica. Então ele pode cobrar o conceito de proposição, ele pode cobrar os fundamentos da lógica. Nós vamos resolver, o material vai estar para você também, tá? Assim que a aula, assim que as aulas referentes aos assuntos que vamos trabalhar nesse primeiro momento forem postadas, as questões, o questionário, o livro-texto, um livro-texto das questões também serão postados, tá? E a gente vai resolver alguma aqui só para o treinamento, para você verificar, para tirar alguma dúvida, algum resquício que de repente deixamos na lacuna, tá? Mas o material também vai estar disponível. A gente vai ter aquela aula também só de resolução de exercício, em que podemos resolver as questões do livro que você postar, tá bom? Do livretinho online que será postado. Vamos lá, gente! Conceito de proposição agora. Quando nós conceituamos proposição e cai, gente, o conceito de proposição, ele cai mais nas provas CESP, tá? CESP adora cobrar o conceito de proposição. Mas outras bancas cobram? Sim, cobram. Outras bancas, todas as bancas já cobraram o conceito de proposição. O fundamento da lógica é saber o que é proposição. Vamos lá, então. O que é uma proposição para o raciocínio lógico? Gente, vamos lá. Proposição é um enunciado que eu consigo dizer que ele é verdadeiro ou que ele é falso. Atenção, nem toda frase eu consigo dizer que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Nem toda frase. Então, eu vou fazer uma definição aqui que faça com que você consiga resolver as questões, tá? Essa definição não vão estar nos livros. Lá nos livros eles enrolam, eles vão colocar assim, é todo enunciado de palavras ou símbolos com sentido completo, ao qual se possa atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Baboseira, gente, porque a tua prova, ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar se você sabe distinguir as frases que são proposição das frases que não são. Ou ele vai te dar um grupo de frases e vai perguntar para você qual aquelas que são proposição ou qual aquelas que não são proposição, enfim. Ou então te dá um grupo de frases e vai perguntar qual é aquela que é uma proposição de fato. Então vamos lá, vamos à definição que você consegue de fato resolver e definir. Isto aqui é proposição, isto aqui não é, tá? Então, para ser uma proposição, vamos fazer o seguinte, tem que passar em três peneiras, em 3 definições. A primeira definição, para ser uma proposição, tem de ser uma oração, tá? Uma oração. Beleza? Segundo ponto, não é uma simples oração, porque quando eu falo oração, fica muito aberto. Existem vários tipos de oração, né? Exclamativas, interrogativas, imperativas, optativas, enfim. Existem vários tipos de oração. Eu vou especificar. Tem que ser uma oração chamada de declarativa. Somente, atenção, somente as orações declarativas você vai poder chamar de proposição, tá? Segundo, olha, então vamos lá. Primeira peneira tem de ser uma oração. Segunda peneira tem de ser declarativa. Terceira peneira eu tenho de julgar em verdadeiro ou falso, que é o mais importante, não é? Então veja, se uma frase passar nessas 3 peneiras, ela é uma proposição. Mas tem que passar nas 3, viu, gente? Isso é cumulativo, tá? É cumulativo. Shine, é uma oração a frase, mas ela não é declarativa. É uma oração declarativa, mas eu não posso julgar por algum fato, que eu vou te dizer aqui qual é, eu não posso julgar em verdadeiro ou falso. Tem de passar nas 3 peneiras. Cara, isso aqui
como derruba candidatos em prova. Porque realmente, o que o candidato faz? Ele vê uma frase, a frase tem sentido completo, as frases têm verbo e tudo mais, aí ele diz, é proposição, a frase tem sentido completo. Nem toda frase que tem sentido completo será proposição. Vamos ao primeiro então? Por que a proposição tem que ser uma oração? Porque a oração é toda frase verbal, gente. É toda frase que tem verbo. Esse é o primeiro ponto, tá? Toda frase verbal, toda frase que tem um verbo é uma oração. Daqui eu já venho puxando a ideia de declarativo. Por quê? O que é uma oração declarativa? Oração declarativa é quando você declara algo sobre o sujeito da oração. Quando você declara algo sobre o sujeito da oração, normalmente essa declaração pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo da situação, tá? Tem algumas situações que eu declaro algo sobre o sujeito da oração, mas que eu não vou conseguir julgar em verdadeiro ou falso. Eu vou expor todas elas aqui para você, não se preocupe, tá? Mas vamos lá, para ser proposição precisa ser uma oração, ou seja, precisa ter verbo. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem de ser declarativa. Bom, vamos lá, gente, qual é a ideia da declarativa? É porque você vai estar declarando algo sobre o sujeito da oração. Vamos lembrar? Se a frase tem verbo, então ela terá sujeito, normalmente, e ela terá o predicado, não é isso? Aliás, perdão, o predicado é todo o resto, não é? Ela terá o sujeito. Então, quando você declara algo sobre o sujeito da oração, quando você faz a declaração sobre o sujeito da oração, essa declaração você vai poder julgar em verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu digo Ana foi ao cinema, ora, eu estou declarando algo sobre quem? Ora, sobre o sujeito da oração, olha, eu estou declarando algo sobre Ana, eu estou declarando que ela foi ao cinema. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso, é uma proposição. Então, quando você declara algo sobre o sujeito da oração, que normalmente pode ser verdadeiro ou falso, nós estamos diante de uma proposição. Pode ser sobre uma pessoa? Pode. Pode ser sobre um grupo de pessoas? Pode também, tá? Então, depende da situação, beleza? Mas vamos lá então? Então, primeiro ponto, para ser proposição precisa ser uma oração. Segundo ponto, nem toda oração é proposição, somente as orações declarativas, tá? Ou seja, a oração em que você está declarando algo sobre o sujeito da oração, que pode ser verdadeiro ou pode ser falso, beleza? Aqui você já exclui algumas coisas. Por exemplo, toda oração que não é declarativa, ela não é proposição. Então, por exemplo, uma oração interrogativa, você vai estar declarando algo sobre o sujeito da oração? Não. Uma oração exclamativa, você está declarando algo sobre o sujeito da oração? Não. Uma oração imperativa, a oração imperativa, que você está dando uma ordem, né? Você está declarando algo sobre o sujeito da oração? Também não. Então, todas as orações que você não está declarando nada sobre o sujeito da oração, não é proposição. Tranquilo? Então, para ser proposição, tem de passar nas três peneiras, nas três. Tem de ser uma oração. Então, a primeira coisa que você observa, se a frase tem verbo. Segundo ponto, tem de ser declarativa. Então, não serve qualquer frase que não seja declarativa. Terceiro e último ponto, você tem de julgar essa declaração em verdadeiro ou falso, tá? E aí aqui tem alguns detalhes para você, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para melhorar o teu entendimento, eu vou aqui fazer uma lista. Por quê? Mesmo com essa definição, ainda se torna muito amplo, muito genérico o julgamento do que é proposição e do que não é, tá? Você pode ainda assim, mesmo com essas definições aqui, pegar uma questão e não conseguir dizer. Você fica em dúvida. Ah, essa frase é proposição, será que não é? Ela tem verbo, ela é declarativa, mas eu não consigo julgar, eu não sei se eu consigo julgar. Então, para tirar essas dúvidas, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista. É mais fácil você perceber aquilo que não é proposição. Então, vamos fazer assim, vamos fazer por exclusão. Nós vamos excluir tudo que não é proposição, porque não vai estar dentro dessa regra aqui. Tá? Olha que legal, nós vamos excluir tudo que não for proposição, porque não vai passar em algum desses preceitos aqui. Então, nós vamos fazer por exclusão raciocínio. Por quê? Ora, se não tiver dentro da listinha, é proposição de fato. Se tiver dentro da nossa lista,
não é proposição. Então, nós vamos fazer a nossa lista daquilo que não é proposição. É mais fácil você conseguir identificar aquilo que não é proposição de acordo com o conceito. Então, vamos lá? Então, vamos fazer uma lista. Nós conceituamos o que é proposição. O que é uma proposição? Vamos voltar? É uma oração declarativa que você pode julgar em verdadeiro ou falso. Não vai falar afirmativa, tá? Alguns livros até falam, é uma declaração afirmativa. Eu vejo um erro aí. Por quê? Quando você fala afirmativa, é uma espécie do gênero declarativo. Eu posso declarar algo em caráter afirmativo. Ana é rica. Eu estou declarando algo sobre a Ana em caráter afirmativo. Eu posso declarar algo em caráter negativo. Ana não é rica, não é verdade? Então, cuidado com isso, tá? Então, uma declaração, ela pode ser a espécie afirmativa ou espécie negativa. Beleza? Vamos lá, então, vamos conceituar proposição? Vamos fazer uma listinha aqui para você daquilo que é ou não proposição. Então, vamos lá? Proposição. Vamos lá, gente. Nossa lista vai ser a seguinte. O que não é proposição? Vamos lá? Não é proposição, porque não vai passar em alguma daquelas peneiras lá. Primeiro, encabeçando a lista, vamos lá, encabeçando a lista nós temos, para ser proposição tem que ser uma oração, não é? Qual é a primeira peneira? Tem que ser uma oração, ou seja, tem de ter verbo. Então encabeça a lista, toda frase sem verbo, ela não é proposição. Vamos lá? Frase sem verbo não é proposição. Esse é o primeiro ponto, beleza? Vamos lá. Que mais? Vamos aqui fazer o segundo ponto. Vamos lá, segundo ponto. Para ser proposição, se a frase for uma oração, ela tem que ser uma oração declarativa, não é? Sim, tem que ser uma oração declarativa. E se não for declarativa, não é proposição. Então vamos lá, vamos fazer a lista. O que não é declarativa? Todas as frases interrogativas, todas as frases exclamativas, todas as frases imperativas, tá? Todas essas frases aqui, elas não são proposições. Por quê, gente? Olha só. Interrogativa, exclamativa e imperativa. Nenhuma delas é declarativa. Nenhuma delas você está declarando algo sobre o sujeito da oração. A primeira, interrogativa, é uma pergunta. Quando você faz uma pergunta para alguém, você não está declarando nada sobre o sujeito da oração. A segunda, exclamativa, ela tem vários sentidos, né? Eu posso criar uma frase exclamativa que denota um susto, uma raiva, um sentimento, né? Um desejo, depende da situação, tá? Mas um ponto importante para você, para a sua prova, não precisa você interpretar, não. Toda frase interrogativa, e nas provas de concurso de raciocínio lógico, o que cai são as interrogativas diretas. O que é uma interrogativa direta? É a pergunta que você tem uma interrogação no final da frase, tá? Tem aquelas na língua portuguesa, segundo a língua portuguesa, a interrogativa indireta, que é aquela que pressupõe uma resposta. Essa interrogativa indireta nunca caiu em provas do raciocínio lógico. Pelo menos todas as questões que eu analisei até agora, do banco de dados e tal, não vi nenhuma interrogativa indireta, tá? O que cai é a interrogativa direta mesmo. Toda frase exclamativa tem de ter o sinal de exclamação, então é muito fácil você identificar. Vamos lá, vamos lembrar então. Tem interrogação? Não é proposição. Tem exclamação? Não é proposição. E a imperativa? Tem imperação? Não, gente, a frase imperativa, ela vai ter um verbo. E este verbo, ele vai estar no modo imperativo. O que é o modo imperativo? É aquele em que o verbo vai estar dando uma ordem para alguém. Então, se você pegar uma questão em que o verbo está no imperativo, que o verbo está dando uma ordem para alguém, nós temos uma frase imperativa. Frase imperativa não é proposição, tá bom? Um segundo ponto aqui, tá? Um ponto aqui fora da curva. Vamos também trabalhar com um tipo de oração declarativa, mas que não vai ser proposição. Olha só, vamos lá então. Então não é proposição porque não é declarativa. As interrogativas, as exclamativas, as imperativas. Só que tem oração, tem um tipo de oração
que vai ser declarativa, só que não vai passar na última peneira. Ela não vai poder ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. São elas as sentenças abertas, tá? Sentenças abertas. Nós vamos explicar o que são as sentenças abertas aqui, tá? Vou explicar quais são os tipos de sentença aberta, vamos explicar direitinho por quê. Porque às vezes tem provas que cobram só o conceito de sentença aberta, beleza? E o último ponto fora da curva, aqui nós vamos ter para você as frases contraditórias aqui, tá? Tem algumas provas, algumas bancas, como o CESP, que colocam as frases contraditórias em prova, beleza? Então, nós vamos ver as frases contraditórias. Então, na próxima aula, eu vou explicar direitinho o exemplo do que é interrogativo, o exemplo de frase exclamativa, o exemplo de sentença aberta. Vamos trabalhar com a sentença aberta de forma específica, que eles cobram bastante, e a frase contraditória também, tá? E aí vamos resolver um exercício também sobre isso. Até a próxima aula, daqui a pouquinho. Tchau, tchau.